Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, vinde visitar os nossos corações e iluminar as nossas mentes. Que sob a ação da vossa graça possamos reconhecer no Cristo o Filho de Deus, aquele que foi enviado pelo Pai, para manifestar-nos a sua vontade e, ao mesmo tempo, revelar-nos o seu amor. Dai-nos um coração dócil, aberto à palavra que vamos ouvir, que nós possamos acolhê-la, revivê-la, compreendê-la e praticá-la. Do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Todos os anos esse texto volta à nossa meditação, volta à celebração litúrgica. Este é um episódio dos mais importantes que nós encontramos no Evangelho. Não só por causa da profissão de fé de Pedro, mas pela revelação que Jesus faz de si. Uma revelação que deixa os discípulos, por sua vez, atordoados. Jesus não nega ser o Messias, mas Jesus revela aos discípulos que tipo de Messias ele é. O conceito que Jesus tem de Messias é contrário a todos os conceitos existentes na sua época. Não é o Messias esperado pelos fariseus, pelos mestres da lei. Não é o Messias desejado pelos zelotas, pelos guerrilheiros. Não é o Messias aguardado pelos essênios. O messianismo de Jesus é totalmente outro. Foge a todo conceito. Daí nós compreendermos o espanto dos discípulos quando Jesus fala de que será preciso que o Filho do Homem seja entregue nas mãos das autoridades religiosas do seu tempo, que por sua vez haverão de matá-lo, e que 3 dias depois ele haverá de ressuscitar. Os discípulos não ficam intrigados por causa
da novidade da ressurreição. Os discípulos ficam amargurados quando pensam no destino que está previsto para Jesus. Os discípulos ficam amargurados quando pensam que o Messias que eles acompanham, seguem, será tratado como um criminoso, um fora da lei, será tratado como um subversivo. Quando pensam que a ação de Jesus vai culminar no fracasso da sua morte, morte infame, morte de um criminoso. Jesus, quando fala de si, ele se refere a duas categorias. Ele se refere ao Filho do Homem. Nós encontramos esta expressão no livro do profeta Daniel. O Filho do Homem é aquele em cujas mãos está todo o universo. É aquele que tem todas as coisas nas suas mãos. É o Senhor da história. É aquele que define os destinos do mundo. E outra categoria que Jesus se serve para falar de si é a categoria do servo, do servidor. Ele se inspira no livro do profeta Isaías, nos cânticos do servo sofredor, os textos que nós lemos na Semana Santa, aquele que carrega sobre si os nossos pecados, aquele que é tratado como um criminoso, embora ele levasse consigo e sofresse em si a punição reservada aos pecadores. Estas duas imagens que Jesus se serve para falar de si, elas se coincidem quando ele fala da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Portanto, reconhecer Jesus como Messias é ter a capacidade de reconhecer que ele é um Messias totalmente diferente das nossas categorias. Ele não é o Messias do sucesso. Ele não é o Messias do poder, do prestígio. Ele é o Messias que dá a vida por amor. É o Messias que perde a vida, que entrega a sua vida num ato de infinito amor. Nós podemos dizer que Jesus é um Messias que passa pela derrota, experimenta a derrota para manifestar a sua força. São Paulo, na sua carta, diz que esta é a pedagogia de Deus. Deus se serve daquilo que é nada aos olhos do mundo. Deus se serve daquilo que é fraco para manifestar a sua força, para manifestar o seu poder. E isso a começar pelo seu Filho. Mas o destino de Jesus não é só seu. E aqui os discípulos ficam mais encabulados. Jesus diz que se alguém quer segui-lo, tem que estar disposto a renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa dele e do Evangelho, este vai salvá-lo. O caminho de Jesus é o caminho do discípulo. É preciso aprender com ele a perder a vida, a entregar a vida, a não nos agarrar à nossa vida, mas fazer da nossa vida um serviço, fazer da nossa vida um dom,
fazer da nossa vida uma entrega generosa, gratuita, uma entrega por amor. São inúmeras as oportunidades que nós temos para entregar a nossa vida. Quando se trata de perdoar aquele que nos ofende, quando se trata de socorrer aquele que precisa da nossa ajuda, quando se trata de pacientemente suportar os defeitos daqueles que convivem conosco, quando se trata de oferecer uma nova chance àquele que errou e que precisa recomeçar a sua vida. São inúmeras as ocasiões que nós temos para fazer o que Jesus fez. E se nós não nos convencermos disso, nós merecemos de Jesus a mesma reprovação que mereceu Pedro. Afasta-te de mim, Satanás. Se nós nos recordamos, as tentações de Jesus no deserto foram justamente as tentações do poder, do prestígio e do sucesso. E estas tentações vão acompanhar Jesus no decorrer de toda a sua vida. E aqui elas surgem com tanta força na boca de Pedro. Tu não pensas como Deus, mas pensas como os homens. Seguir Cristo, na verdade, não é uma questão de lucro, mas é uma questão de perda. O nosso seguimento de Cristo é verdadeiro, não quando nós ganhamos com Ele, mas quando nós perdemos por causa dele. Ajuda-nos, Senhor, a seguir os teus passos. Ajuda-nos, Senhor, a desprender-nos de nós mesmos, a desprender-nos das nossas opiniões, dos nossos interesses, das nossas vantagens. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos a nós próprios, pois se há um inimigo que nós devemos estar sempre atentos para não nos deixar vencer por ele, somos nós mesmos. A tentação de fazer prevalecer a nossa vontade, os nossos desejos, é uma tentação que nos acompanha sempre. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer a beleza que existe no mundo, a beleza que existe em tantas vidas que cotidianamente, anonimadamente, fazem de si uma generosa entrega, um generoso serviço de amor aos outros. Esquecem-se de si para ajudar os outros a reencontrar a alegria e a paz. Esquecem-se de si para gerar vida àqueles que convivem e precisam delas. Amém.